Vamos falar da loucura da alegria na proposta judaico-cristã. Em tempos de hoje, falar de alegria é correr risco de ser confundido com a alegria, por exemplo, da folia do carnaval, ou a alegria da ideia de que eu vou tomar umas e outras para me alegrar. Eu corro muitos riscos de falar do tema alegria, porque ele é um tema mal compreendido nos nossos dias. E eu quero partir de uma perspectiva bíblica que lance a nossa vida diante dessa proposta de louca alegria. E o tema da mensagem hoje é o caminho da alegria. A primeira das mensagens da série Louca Alegria, desse mês de carnaval, desse mês de, enfim, de muitas inconsequências. A gente sabe que é no carnaval, é nesse tempo, né, que aumentam homicídios, aumentam acidentes de trânsito, aumenta a quantidade de pessoas envolvidas em cuidados médicos com foliões, alguns irresponsáveis. E é nesse tempo que daqui a 9 meses as maternidades entram em colapso. Porque também é o mês das inconsequências, da transa no final do bloco, na esquina. Tem algumas imagens que eu trouxe para que nos ajude a perceber, né, o que é que o Senhor tem para nós no dia de hoje. O caminho da alegria, esse é o tema de hoje. E eu coloquei uma bússola aí, porque a bússola tem aquele sentido de direcionamento, de nos permitir fazer escolhas no que se refere aos direcionamentos da vida. E o que vem depois dessa abertura tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Você pode passar. Então, a gente tem no Salmo 1, vamos ler juntos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, o quê? Prosperará. Olha que bênção. Esse é o primeiro salmo da Bíblia. E os salmos, se vocês não sabem, eram um inário daquele tempo. Carlinhos não cantou essas músicas? Naquele tempo, o povo de Israel cantava os salmos. Só na glória nós vamos saber qual era o tom, a harmonia e as melodias. O que nos restou foram as letras. Mas o povo de Israel era um povo, sempre foi, e especialmente na sua fundação, um povo festivo, que se alegrava com as coisas que tinham futuro mesmo, né? E eu não entendo até hoje por que a igreja cristã, de uma certa maneira, tirou a alegria de dentro dos cultos. Que tudo que for alegria, tudo que for palma para alguns, tudo que for vibração, é carne e tudo mais. Ah, se carne fosse bater palma. Ah, se carne fosse cantar como nós cantamos aqui. Carne é algo muito mais complexo, e esse salmo fala especialmente de 2 caminhos que nós precisamos escolher na vida. Se a felicidade é o alvo da humanidade, aliás, a busca pela felicidade é um direito fundamental. Buscar a felicidade está lá cravado nos princípios regentes do povo americano. A busca pela felicidade. Todos aqui buscam a felicidade. Se eu perguntar aqui, quem quer aqui ser triste? Ninguém vai levantar a mão. Quem aqui quer morrer? Ninguém vai levantar a mão. Isso é óbvio. E o salmista nos coloca sobre uma perspectiva de 2 caminhos. E eu peguei uma fotografia aí, que vai aparecer para vocês, que retrata bem os 2 caminhos. O caminho da ruína ou o caminho da louca alegria. Peguei essa fotozinha, achei interessante. Achei na internet. 2 caminhos, tão simples. Mas que quanto mais a gente caminha, mais um se afasta do outro. Já percebeu? Se você pegar 2 retas, elas nunca vão se encontrar no infinito. Mas se houver uma pequena angulação entre uma reta e outra,
quanto mais nós nela caminhamos, mais ela se afasta uma da outra. Assim é a vida. Os desvios na busca pela felicidade não começam com grandes abismos, eles geralmente começam com pequenos deslizes. E o salmista fala do que é a vida ou a carreira de ruína que pode estar sendo a escolha de pessoas aqui e que pode ser uma escolha da nossa vida. Quando ele começa a tratar a felicidade no aspecto negativo. Em que sentido? Ou seja, feliz é o que não faz isso, isso e isso. E eu criei no meu imaginário, eu comecei a perceber e a meditar no texto e percebi uma coisa. Quando o salmista diz, feliz é o homem, pega a Bíblia, volta o texto lá, por favor. Feliz é o homem, como é feliz, aquele que, o quê? Não segue, não imita e nem se assenta. Observe que ele fala que a felicidade começa com a abstenção de certas atitudes na vida. Nem sempre eu encontro a felicidade quando eu ajo. Eu posso encontrar a felicidade quando eu me calo, quando eu paro e quando eu decido não fazer alguma coisa. E aqui ele diz que o ímpio, e o ímpio, gente, é uma palavra tão forte, eu não gosto de usar no contexto atual, dizer, esse aqui é crente, ou esse aqui é evangélico, esse aqui é ímpio. Eu quero usar impiedade num sentido assim, impiedade no sentido que eu não posso qualificar alguém, chegar a chamar alguém de ímpio, mas digamos que ímpio, eu prefiro considerar na nova aliança o ímpio, aquele que, enfim, de alguma maneira está agindo contrário à vontade de Deus. E eu posso agir como ímpio, mesmo sendo cristão. Eu prefiro essa classificação. Mas o fato é que ele diz o seguinte, que quem é feliz, como é feliz aquele que não segue o conselho, não imita a conduta e nem se assenta na roda. Não sei se vocês perceberam, mas isso é uma progressão. Agora é uma progressão na descendente, é uma progressão na ruína, é ladeira abaixo, é escada abaixo. Eu preparei um diagrama aqui que vai ajudar a gente a entender. Se você olhar para esse diagrama agora, você vai entender um pouco do que eu estou falando. A escadaria da ruína. Se eu pego o primeiro texto, lê o Salmo. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, seguir o conselho do ímpio é o primeiro passo na ruína. É quando eu mudo a minha maneira de pensar sobre algumas coisas. Na verdade, o que mais me admira no cristianismo não são as sensações de transcendência, não são as sensações de sentir o Espírito. Eu amo tudo isso, mas o que eu amo na fé cristã genuína é a sua racionalidade. É a capacidade que Deus nos dá de pensar sobre algumas coisas. E o salmista naquele tempo diz o seguinte, cuidado com a sua maneira de pensar. Cuidado com os conselhos que você internaliza, que passam a mudar a sua maneira de pensar sobre a vida e sobre as coisas. Quando alguém diz assim, cara, fulano caiu, desviou-se do evangelho, ou caiu, adulterou. E alguém pergunta, quando foi isso? Não, isso foi no mês passado. Pode ter certeza, o mês passado foi o último degrau. Porque na vida, longe de Deus, nem sempre a ruína começa no último degrau. Ela tem um iter, ela tem um caminho. Você começa a pensar diferente, e depois que você começa a pensar diferente sobre o que você não deveria pensar diferente, você começa a agir de acordo com o que você pensa. Olha a progressão de queda do Salmo. Ou seja, é feliz aquele que não seguir o conselho dos ímpios, ou seja, não pensar de maneira ímpia sobre a vida. E pensar de maneira ímpia é pensar de maneira contrária ao que Deus pensa sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre a ética, sobre o caráter, sobre a vida sexual, sobre família, sobre sociedade, sobre política. Quando você vê um corrupto, antes dele ser talvez preso, ou antes dele confessar que é corrupto, ele, antes de mais nada, lá atrás, em algum dia da história, ele permitiu-se pensar diferente sobre o fato corrupção.
Ele começou a abrir canais, ele começou a abrir possibilidades na sua psique, de internalizar coisas que aos poucos começaram a fazer parte dos seus pensamentos. Um adúltero, ele adultera antes de mais nada, no pensamento. Não é pegar na cama o adultério. Pegar na cama talvez seja a ruína, seja o último passo na queda, quando eu me associo ao outro para pecar, estou lá embaixo, ladeira abaixo. É interessante que Paulo, quando ele fala sobre a gente renovar a nossa mente, a gente não se conformar com esse tempo que a gente está vivendo, que é triste, gente. Estamos vivendo um tempo triste. Foi feita aí uma pesquisa, aí, não sei que validade científica tem essa pesquisa. Eu desconfio muito da Globo, tudo que a Globo diz ou deixa de dizer. Mas foi feita uma pesquisa que eu fiquei assombrado. Como é a tendência do nosso parlamento hoje, esse que vai entrar agora, sobre temas caríssimos para a família, caríssimos para a sociedade. Nós vivemos um tempo estranho. E a tendência, o que o mundo quer, é que de tanto se repetir uma iniquidade, eu comece a internalizá-la como possível nos meus pensamentos. É assim que tudo acontece. Adulterar não é tão assim, né? Afinal de contas, a gente veio do macaco. O macaco era tão enxeridinho, né? Pega uma, pega outra macaquinha. Porque, veja bem, na hora que não há Deus e que não há prestação de contas, eu não passo para os evolucionistas de um macaco falante. E macaco falante não tem compromisso ético. Só instintivo. A felicidade que é buscada pelo caminho do instinto, ela pode me levar à ruína, sabia? Eu fui usuário de drogas. Eu não conheço um amigo meu que fumava maconha ou cheirava cocaína, que achasse ruim cheirar maconha, fumar cocaína. Cheirar maconha, fumar maconha e cheirar cocaína. Cabeça de maluca. Maluca. Escuta, não tem um, meu amigo. Quem tem coragem de dizer aqui, levantar a mão, dizer quem foi aqui usuário de drogas? Beleza, aí, Charlão. Charlão, era bom ou não era bom, barato? Massa demais, meu amigo. Acaba que disser que não é bom? É bom. Tem até uma música que diz que tudo que é bom é ilegal, é imoral, engorda, né? Essa é a visão do instinto, do homem instintivo, do homem macaco. E nós buscamos, veja bem, quando nós deixamos de pensar, quando nós deixamos de raciocinar, quando eu digo assim, poxa, peraí, adultério? Pô, adultério é uma porcaria. Eu vou acabar com a minha vida, da minha mulher, dos meus filhos. Quando o cara, mas ele não pensa, porque ele pensa com a de baixo. É o instinto que nos leva a rua, muitas vezes. E o salmista diz que tudo começa com o quê? Com o pensar diferente. É se permitir pensar não é assim não. Ficar, a gente vai ficando. Pornografia, todo mundo vê. Corrupção, estamos mergulhados no país. Eu só sigo a corrente. Quando Paulo nos chama na grande e diz, olha, não se deixem amoldar por esse tempo. Lê aí Romanos 12, verso 2, que tu vais entender a questão do pensamento e a questão de permitir-se pensar de maneira ímpia me leva a caminhos de ruína mesmo quando eu estou buscando a felicidade. Eu peço carinhosamente perdão aos irmãos que acham que o meu vocabulário é um tanto quanto direto, mas foi com essa vibe que eu recebi o cajado. O irmão me questionou, por exemplo, quando me referindo a mulheres sem compromisso, né, com o marido, aí chamei de, tem criança, R-A-P-A-R-I, tá? Aí depois eu usei um sinônimo, Q-U-E-N-G-A, e depois eu usei um mais cearense, S-I-R-I-G-A-I-T-A, e eu disse, todos são sinônimos, só muda a região, mas a safadeza é a mesma. O fato é que quando Paulo chega para nós e diz assim,
Em Romanos 12, verso 2, ele diz o quê? Leia comigo, sem medo. Isso aqui a gente não pode ter vergonha não, vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Para que sejam capazes, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o quê? Transformável pela renovação de quê? Da sua mente. Cuidado com o que você pensa. O seu pensamento pode startar um processo de cura ou de enfermidade, de vitória ou de derrota, de sucesso ou de ruína. Tudo começa no pensamento. É por isso que o salmista diz: bem-aventurado o que não anda, o que não segue o conselho dos ímpios, que não pensa como ímpio. Tenha cuidado com o que você escuta, tenha cuidado com o que lhe dizem, porque isso vai começar a se tornar poesia. E quando começa a se tornar poesia, você cai no segundo ponto, que não imita a conduta dos pecadores. Você deixa de só pensar e passa agora ao que, gente? Ao que, gente? Agir. E qual é a debandada geral? Qual é o final da linha? Você já perdeu os escrúpulos, você já entrou em um processo desenfreado de busca por satisfação, por alegria, por felicidade. Você não contou o custo de todo esse processo. Quando você vê, você está totalmente associado aos que fazem a mesma coisa. De vez em quando aparece, uma gangue, pegou uma gangue, fulano era da igreja, não sei das quantas. Eu digo, pronto. Começou quando ele deixou de pensar o que deveria pensar sobre a vida, e ele começou a agir imitando a conduta sem estar junto. E depois ele resolve se associar, e de mãos dadas, a felicidade buscada se transforma em ruína consumada. Gente, hoje eu falei de manhã, lá na fazenda, e lá os nossos alunos do centro de reabilitação estavam lá na minha frente. Olhei para eles, e ali é luta. Dependência do crack é luta. É um negócio louco. Mas eu olhei para eles e disse assim: vocês sabem que vocês se associaram a traficantes, vocês precisaram ir para bocas de fumo, mas tudo começou quando vocês se permitiram nos pensamentos. Ruína. Aí Deus nos oferece, gente, uma outra proposta. Aí é a proposta da louca alegria. Vamos ler agora o texto. Eu grifei aí, vamos lá. Ao contrário, sua satisfação está em quem, gente? Na lei do Senhor. E nessa lei medita quando? Dia e noite. Eu peguei só esse versículo. Ele está dizendo o seguinte: se feliz é o que não faz isso, não pensa como ímpio, não age como ímpio e não se associa à impiedade, no sentido positivo, ou seja, ao contrário, a sua satisfação está em quem? Na lei do Senhor. Deixa eu falar sobre o que é satisfação na lei do Senhor. Eu gosto muito desse termo, satisfação na lei do Senhor. Quando o salmista escreveu isso aqui, ele estava se referindo aos 5 livros da lei dos judeus. Da nossa Bíblia, os 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele diz que o homem que é feliz tem satisfação nas coisas de Deus. O homem que é feliz se satisfaz em Deus. Sabe por quê? Porque essa vida não dá alegria completa para ninguém, meu brother. Quer o exemplo? Se você for esperar dessa vida o que você deseja para a consumação dos seus sonhos de alegria, você vai se frustrar, eu vou me frustrar, nós vamos nos frustrar e nós vamos mais dia menos dia chorar. Exemplo meu. Eu digo, Senhor, essa vida eu não tenho como ser feliz nessa vida, por essa vida. Pelas variáveis dessa vida. Presta atenção. O cara adoece, fica bom, o outro perde o emprego. Ganha um emprego na família, o outro se separa. Aí você tem um primo que deixou a mulher. Aí você tem um amigo próximo que perdeu o emprego. Aí você tem uma esposa que adoece. Aí ela fica boa, tem um filho que não passa no vestibular.
Aí o filho passa no vestibular, não termina o curso. Aí o outro termina o curso de Direito, não passa na OAB. Gente, essa vida aqui é de total incompletude. Se uma coisa os ateus não podem negar, e eles não negarão, é que o futuro, para quem vê a vida como uma associação de atos na história, em uma materialidade que terá fim no túmulo, o ateu não terá outra escolha a não ser olhar para essa vida como ela é, aproveitar o que for bom, sofrer o que for ruim, mas o ateu não tem esperança. E quando eu falo de esperança, é esperança em uma dimensão diferente dessa realidade. Porque essa realidade, ela não me completa. Essa realidade nunca vai me completar, nunca. Porque eu vou continuar perdendo pessoas, eu vou continuar perdendo amigos, eu vou continuar orando por enfermos, eu vou continuar indo em velórios, eu vou continuar lidando com a vida e com suas dores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim, gente, a experiência da vida de um pastor é meio louca. Não foi só uma vez não, várias vezes eu saí de maternidade para visitar um bebê recém-nascido e fui direto para um velório. O que é que você acha? Pode ser feliz? Entre um culto e outro, eu recebi várias mensagens no meu telefone. Pastor, que bênção, meu filho passou não sei o quê, vai para... Oh, aleluia. Pastor, oh, aleluia. Pastor, meu irmão morreu. Pastor, minha mãe está na UTI. Pastor, aquela menina por quem vocês oraram, que teve um acidente de carro, está muito mal na UTI. Essa vida não vai lhe dar o que você procura. Não vai. Mais dia, menos dia, você vai bater de cara com a realidade. É por isso que o salmista diz que a felicidade, a maneira de Deus, começa quando eu o quê? Tenho prazer em quê? Em Deus. Quando eu tenho prazer no Senhor, porque Ele é eterno, porque Ele me salvou, porque Ele me fez, e porque Ele me escolheu, não porque eu mereço, para uma vida de plenitude, quando não sei, mas sei que isso é uma promessa, e os céus proclamam a glória de Deus, e o universo as obras de suas mãos. Eu estar aqui falando para vocês é um milagre. Eu vou testar agora você. Eu não quero testar os que não creem, eu quero testar os que dizem crer. Eu quero testar os que são cristãos, convictos e professos nesse auditório. Me permita colocar a sua fé em dúvida. Vocês estão tão sérios, gente. Está denso, não está? E é porque é louca alegria. Imagina se fosse louca tristeza. Olha para mim, quero testar a sua fé. Se a sua fé é de mais ou fé de menos. Em que você tem prazer nessa vida? Pergunta simples, né? Mas densa. Em que você tem prazer nessa vida? Nas coisas de Deus, nas suas promessas, nas suas virtudes, na sua ética, no seu caráter, nas suas... sabe, na sua grandeza, na sua inabalável soberania, em quem você tem prazer. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa, só há duas maneiras. Ou você tem prazer em Deus, ou você tem prazer nessa vida. E o prazer nessa vida nunca será como você espera. Nunca alcançará a medida do esperado. Nunca alcançará a medida do desejável. Eu não estou aqui com um discurso fatalista. Eu gosto das alegrias dessa vida.
Eu gosto de ver os meus filhos na igreja, eu gosto de ver pessoas sendo curadas por Deus, eu gosto de ver a ciência evoluindo, eu gosto de ver, sabe, enfim, os homens criando e desenvolvendo coisas, eu gosto de ver tudo isso, mas o fato é que quando eu me sento no sofá da minha casa, e ainda que tudo esteja bem na minha casa, ainda que esteja tudo bem na minha família, sempre haverá alguém com dor e chorando, sempre haverá uma ferida aberta no coração da humanidade que comigo compõe essa criação. E onde houver um ser humano triste, onde houver fome, onde houver dor, onde houver crime, onde houver corrupção, nós não conseguiremos ser plenamente felizes. Aí ele diz assim, eu criei aqui um quadro, são as características da louca alegria, os nascidos do Espírito, pegando o que ele disse no Salmo. Então, 3 coisas o salmista diz: bem-aventurado o que tem o quê? Em primeiro lugar, prazer na palavra, mas que também medita na palavra. Não é só amar as coisas de Deus, é meditar. E o que é meditar? É trazer da palavra para a cabeça, da cabeça para o coração, da coração para a ação, e é trazer esse fluxo e influxo, essa retroalimentação da verdade dentro de mim. É estar sempre fazendo leituras da realidade a partir da revelação de Deus, porque essa é a maneira de eu ter esperança, essa é a maneira de eu ser feliz. É quando olhar para a fome e dizer um dia acabará, é olhar, sabe, para a tristeza dos corações, para as lágrimas que correm dos olhos das mães que perdem os seus filhos e dizer, um dia haverá que aquela lágrima será enxugada pelo próprio Deus. É ter a certeza de que a impiedade um dia será fatalmente, cabalmente julgada. É olhar para a realidade e meditar nessa realidade a cada dia, para as minhas decisões, para os meus relacionamentos, para as minhas grandes aventuras de vida. O Senhor nos convida a mergulhar nas águas do Espírito, ou voar nas asas do Espírito, como cantamos nessa canção do Carlinhos. E eu percebi que o salmista então cria essa tríade que está aí para você. A ideia de ter prazer na palavra, mas ao mesmo tempo de meditar na palavra. Mas ele diz, na sua lei medita quando? Quando, gente, ele diz? De dia e de noite. Qual é a ideia de dia e de noite? De continuidade. Esse aqui é o conceito bíblico de permanência. Não é só crer em Deus, não é só amar as coisas de Deus, mas é permanecer nele. Foi o que Jesus disse no caminho do Getsemane, quando estava se preparando para ser entregue. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Eu gosto muito, gente, para colocar em confronto essa ideia de que você talvez não seja feliz, não é porque não ama as coisas de Deus. Você talvez não seja feliz, não é porque não medite nas coisas de Deus. Talvez você não seja feliz em Deus, porque você não tem constância em Deus. Esse é o segredo. Não é só crer, não é só meditar, é permanecer. Deixa eu falar de um exemplo de impermanência que tem na Bíblia. Estão lembrados daquela história, quando Jesus chegou e apareceu para os discípulos no Mar da Galileia, e de repente os discípulos, quando olharam aquele negócio, é um fantasma, e começaram a se tremer, e coisa e tal, ali, olha, está ali, quem é aquele ali que está no meio do mar? E tal, que é aquilo que está acontecendo? Calma, sou eu, calm down. Pedro, venha até mim. Pedro olhou para Jesus e foi. Pedro teve fé ou não, gente? Sim ou não? Teve. Só que quando ele começou a dar alguns passos, os olhos dele passaram a viver a realidade da impermanência. E ao invés de focar em Jesus, ele olhou para as ondas. Ele olhou para o vento. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Talvez você nunca tenha visto essa passagem da Bíblia sobre o paradoxo da alegria humana versus a alegria que vem de Deus. Sabe por que ele afundou? Porque a ambiência que lhe dava tranquilidade foi transtornada, e ele, ao invés de olhar para o permanente, fixou-se no impermanente, fixou-se no temporal, fixou-se no circunstancial, e não olhou para Jesus. Deus está dizendo para você hoje,
eu sei que você me ama. Mas eu quero que você permaneça, chova ou faça sol, que o céu brilhe ou que esteja escuro, que a noite seja estrelada ou tormentosa, que haja ou não saúde plena ao seu redor. Olhe para mim, porque se você medita na minha lei, se você permanece dia e de noite, bebendo da minha realidade em sua vida, você encontrará a felicidade enquanto todos a perderem. Pega a história de Pedro e joga na tua vida. O que é que você está passando hoje? Não, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Não, eu medito na palavra do Senhor, então permaneça. Você sabe qual é o segredo dos que vencem? Não é a fé, nem a meditação, é a permanência. E a permanência tem a ver com aquela mensagem que eu falei com vocês sobre o que, gente? Perseverança. Mais uma vez o tema volta. E aí eu pensei o seguinte: quando eu tenho prazer em Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu tenho constância na palavra de Deus, eu vivo a doideira de quê? Da o quê, gente? Da louca alegria. É a alegria de Paulo, que estava preso, e diz: alegrem-se, alegrai-vos no Senhor. É a loucura de um discípulo, de um apóstolo, que apanhava e dizia: alegre-se no Senhor. Quando estou fraco é quando sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus está te convidando a permanecer, meu irmão, a continuar, a não apenas amar as coisas de Deus, a não apenas meditar nas coisas de Deus, mas efetivamente permanecer nas coisas de Deus, de dia e de noite. Qual é a consequência? Vamos ler no texto. Olha qual é a consequência. Leia comigo que está grifado. Vamos lá. É como árvore junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. E aqui ele define o homem feliz em Deus. John Piper, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Eu concordo com muita coisa que ele diz, mas especialmente o que ele chama de teologia do hedonismo cristão. Você ouviu falar nisso? Do ter prazer em Deus. Enquanto o mundo tem prazer nas coisas e nas virtudes, entre aspas, humanas, o cristão precisa ter prazer em Deus. Não é errado ser hedonista, se você tiver prazer em Deus, nas coisas de Deus, na voz de Deus. Esse que tem prazer em Deus, o salmista encerra, e eu criei aqui um ciclo de bênçãos na nossa vida. Mostra esse ciclo. O que é que ele diz? O homem que teme ao Senhor, que medita nos seus caminhos, que tem prazer na sua lei, ele será como uma árvore o quê? Plantada. Ou seja, a felicidade está no fato de sermos plantados por Deus, no solo do Espírito. Deus me planta. E se Ele me planta, Ele não me planta para me matar, Ele me planta para me nutrir. É por isso que Ele me planta junto a ribeiros de águas. Olha para a paisagem da Palestina. Quem já esteve na Palestina aqui? Quem já esteve lá em Israel e tal? Pouca gente. Eu já estive lá com a Samara. Gente, é negócio muito inóspito. Nossa. Você olha para um lado, olha para o outro. Eu vou dizer o seguinte, olha. O sertão aqui da Paraíba, aquilo ali é um oásis. Não sei como é que o povo cria cabra dentro daquele deserto ali, não. Eu acho que as bichas comem pedra. Porque é sequidão. Agora, eles desenvolveram grandes técnicas de irrigação, né? Os kibbutz são áreas de grande produção que eles têm lá em comunidades. Mas é muito lindo que de vez em quando tu tá no deserto da Judéia, aí de repente tu olha ali um verdão, e as árvores, e por quê? Porque pegou a água e colocou em cursos. Aí eu fui pesquisar o que é que o salmista quer dizer com estar plantado junto a ribeiros de água. Será que ele estava falando em rios? Talvez sim, mas talvez não, porque não tinha rios ali. Não tinha tantos rios. A gente tem ali o rio Jordão, que vem do Mar da Galileia, entra no Mar Morto. Não tem muitos rios, não tem rios ali. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa mais profunda. É muito possível que o salmista estivesse se referindo a técnicas que já eram usadas naquele tempo, de pegar água de certas nascentes e criar canais de irrigação.
e aproveitar esses próprios canais de irrigação para plantar árvores. É o paradoxo de florescer no deserto, meu irmão. O que Deus quer que você viva é o florescimento no deserto. Ele quer te nutrir para que você floresça no deserto. Carlinhos disse aqui, rapaz, os sinais e tal, e a economia do Brasil, e vem aí Petrobras, as ações caindo e tudo mais, e dinheiro não vale mais nada nesse país. Eu fui almoçar hoje e cheguei à conclusão que dinheiro não vale mais nada, e que você é só notícia ruim para frente, o cabo começa a ter medo, e o cabo começa a respirar, o que é que vai ser de mim? Eu vou pagar a conta, e a conta de luz, desliga o ar-condicionado, liga o ventilador, e a gente começa a ser guiado. Gente, eu só quero dizer uma coisa, quem define o meu futuro, a minha vida, a minha identidade, a minha integridade, a minha felicidade, nem é Dilma Rousseff, nem tampouco o Aécio Neves, que se banhe. Quem define a identidade de um cristão é o Senhor que o chamou, o plantou no solo do Espírito, para que ele dê fruto mesmo em estação seca, porque Deus te chamou para florescer no deserto. Dê um glória e glorifique esse Deus. Esse é o paradoxo da louca alegria. Eu sou plantado por Deus, nutrido por Deus, e quando Ele diz assim, que a folha não murcha. Ora, eu já vi muita árvore perder as folhas. Nos invernos rigorosos, em lugares frios, como por exemplo ali no norte dos Estados Unidos, você vê, no inverno, gente, você pensa que a árvore morreu, pô. Você olha assim, a bicha morreu. De repente ela começa as folhas. E eu fiquei pensando, será que Deus está dizendo que quem é plantado nele não muda nas estações da vida? Não, não é isso que Ele está dizendo, não. Porque eu tenho as minhas estações de outono. Eu tenho as minhas estações de inverno. Você tem as suas estações. É tanto que os americanos, quando vão falar de um momento difícil na vida, eles dizem que estão passando por uma certa season, uma certa estação da vida. É tempo de chorar, tempo de colher, de enxugar, de abraçar, de soltar, tempo de tudo. O que Deus está dizendo aqui é que quem está plantado no solo de Deus, pelo próprio Deus, banhado e nutrido pelas águas de Deus, eles vão ter sempre vida. Porque murchar uma árvore é diferente de cair as suas folhas quando vem a estação da queda, ou fall, outono, queda, fall. Ele está falando de outra realidade. É de uma árvore que Deus não vai deixar morrer. Uma árvore que foi plantada para a eternidade. Deus te plantou para a eternidade, meu irmão. Você pode passar por essa dimensão aqui, mas você foi plantado para a eternidade. Deus tem vida abundante e eterna para aqueles que nele confiam. Deus tem vida abundante para aqueles que Ele mesmo plantou no solo do Espírito. Olha o quadro, pensa comigo. Pois será como árvore plantada por Deus, junto a ribeiros de águas, nutrido por Deus, cujas folhas não murcham, ou seja, você não vai morrer. Cristão não morre. Cristão muda de corpo, do corruptível para o incorruptível. E isso é loucura para os que não creem. Vivendo em Deus, portanto eterno, dando frutos na estação própria. Escuta, você vai dar fruto. Permaneça, você vai dar fruto. Deus quer que você dê fruto. Deus quer usar a tua boca para ganhar o mundo. Deus quer usar a igreja dele para mudar a sociedade. Deus quer usar os cristãos genuínos, não os meia boca, os trapaceiros. Os que dizem ter prazer na igreja, mas ter prazer na igreja está longe de ser ter prazer no Senhor. E aí ele encerra, eu vou dar fruto na estação própria. E ele diz, tudo quanto fizer, o quê? Qual é a palavra? Tudo quanto fizer, o quê, gente? Prosperará. Diga assim, eu creio que a minha vida, se estiver plantada em Deus, nutrida por Deus, eternizada por Deus, e dando fruto para Deus, na vontade de Deus, eu prosperarei em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Prosperar no Senhor. Em tudo. Bota aquela foto.
Eu quero ser assim, feliz, loucamente feliz, no meio do deserto, plantado junto às águas, caindo as folhas, para que venham as estações. Mas mesmo que eu me sinta quebrado, doente, triste, cabisbaixo, o meu Deus nunca falhará. E eu prosperarei em todos os intentos do coração do Senhor. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês, sobre a diferença de alegria mundana para alegria divina. Imagine que isso seja uma balança, e que você esteja buscando a alegria do mundo. Digamos que esse lado da balança seja as suas dores, e que aqui sejam as suas conquistas e alegrias e prazeres. E que isso aqui, por exemplo, seja o seu casamento. Se você pensar como um ímpio, se essa bandeja da balança do teu relacionamento, se os sofrimentos e as tristezas forem maiores do que as alegrias, humanamente falando, a solução é desistir. Aqui é Sérgio, aqui é a Cidade Viva. Aqui é a minha vida. Eu cheguei a uma conclusão que eu perdi a minha identidade. A minha identidade se confunde com vocês, com essa obra. Mas eu vou dizer para vocês, se eu fosse pensar pelos paradigmas humanos, eu sofri muito mais nesses anos do que me alegrei. Eu chorei nesses anos muito mais do que sorri. Eu tive muito mais razões para desistir do que para continuar. Só que aquele que é plantado no solo de Deus não decide o seu futuro pelos seus próprios sentimentos, mas pela voz do Espírito. Deus quer que você tenha uma felicidade que não esteja baseada nas balanças da sua existência, mas nas promessas daquele que te chamou das trevas para a luz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação pelos séculos dos séculos. Louca!